Que o servidor público pode ser perseguido pela administração, disso a gente já sabe. Agora, quando essa perseguição acontece no âmbito militar, a situação fica ainda mais delicada. Eu me chamo Jorge Fernandes, sou advogado, especialista em direito público, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a perseguição que um militar pode sofrer no âmbito da administração pública, no âmbito da administração militar. A questão é, a primeira coisa que a gente tem que entender é que perseguição militar não é um ato isolado em si. Normalmente, perseguição militar ela envolve um ecossistema de atitudes, de condutas que fazem com que aquele militar acabe sofrendo ilegalidades por conta da chefia, ilegalidades violando o regulamento, ilegalidades por conta da repartição em si. Dificilmente a perseguição ela vai se materializar só num FATD, só na abertura de uma sindicância. Não. Provavelmente esse militar passou por situações de fatos que sequer foram documentadas, que sequer foram relatadas, e dificilmente os outros militares que estão ali do lado dele vão ter a ciência e vão entender tudo o que ele está passando. A situação parece bem absurda, né? Mas é mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, nesses casos, a orientação que eu passo para os clientes aqui do escritório, por exemplo, é sempre coletar a maior quantidade de provas possíveis. Muitas dessas provas não podem ser documentadas, como eu mencionei, mas existem outras formas de você registrar algum fato, registrar alguma situação que você está sofrendo ou que você venha a passar. Se você sente que está na iminência de sofrer uma perseguição ou de alguma forma alguns atos sutis já estão demonstrando que está se criando um desafeto na repartição, previna-se. Como que eu posso me prevenir nessa situação, Jorge? Em muitos dos casos que o militar acaba sofrendo uma perseguição, é provável que o vínculo desse militar ele seja precário. O que é um vínculo precário? Hoje, nas Forças Armadas, a gente tem a figura dos militares temporários, que podem ser tanto sargento quanto oficiais temporários. O detalhe sobre esse vínculo é que ele é um vínculo precário, ou seja, ele precisa da prorrogação, ele precisa que a chefia opte pela prorrogação desse contrato. Essa situação faz com que muitos militares acabem se sentindo vulneráveis perante a chefia, perante a repartição como um todo. Porque, basicamente, o contrato, a remuneração deles, fica à mercê de uma discricionariedade da repartição. Em resumo, o militar acaba pisando em ovos o tempo todo durante sua prestação de serviço. Ah, Jorge, nesse caso, o que eu posso fazer? O que você me recomenda? Se eu sinto que eu estou sendo perseguido ou estou na iminência de sofrer uma perseguição? A verdade é que muitas dessas situações, ser reativo na esfera militar é o que gera as piores consequências. Se você sente que de alguma forma não está sendo respeitado ou está sendo perseguido, tente coletar provas, tente conversar com a sua chefia, conversar com seus colegas, mas de uma forma muito branda, de uma forma muito sutil. O que a gente tem percebido é que quando você opera de uma maneira agressiva ou reativa, e tudo bem, é super compreensível essa situação. Provavelmente você está revoltado, você sofreu ações que não deveria sofrer, você pode ter sido um militar exemplar, que tem referências elogiosas na sua folha de alteração e mesmo assim sofrer perseguições. Isso acontece. Mas a primeira orientação que eu diria, caso um cliente me trouxesse um caso desse, assim como já trouxe em outras vezes, é evitar ser reativo. Evitar responder de cabeça quente situações dessa maneira. E a gente sabe que perseguição não envolve só situações brandas, ou seja, pode envolver desde um FATD por um fato que não deveria ser uma transgressão disciplinar, pode envolver uma abertura de uma sindicância de um fato que você não teve culpa, que você não está envolvido, e pode envolver também fatos externos mais graves. Relações interpessoais entre militares, por exemplo, tendem a gerar situações que lá na frente viram uma perseguição. Tá bom, Jorge, tudo isso que você me orientou é aplicado na parte administrativa, ou seja, eu militar lá no dia a dia tenho que seguir essas orientações, é melhor eu seguir essas orientações para tentar melhorar o convívio e evitar uma situação de perseguição. Mas, Jorge, é o seguinte, a situação ficou insustentável, eu já estou passando pela situação de perseguição, eu já fui afastado do serviço, eu já sofri punições por conta de uma perseguição militar que não se baseia na legalidade, que é inverídica. O que eu posso fazer nesse caso? Situações como essa, quase sempre a gente acaba buscando um agente imparcial para decidir. Esse agente imparcial é o judiciário. O problema é que muitos dos atos administrativos da repartição militar são discricionários e são camuflados de legalidade. A dificuldade mesmo na hora que a gente vai para o judiciário é convencer o juiz de que a situação que você viveu, a situação que o militar viveu, é uma situação de perseguição. E caso a gente consiga, com êxito, demonstrar essa situação de perseguição e
também reintegrar esse militar, eventualmente a gente consegue uma indenização por conta dessa situação de perseguição. Não é muito comum, são raras as indenizações que foram deferidas por perseguição militar, mas se demonstrado cabalmente, essa indenização ela é possível. Uma outra situação que pode acontecer é a expulsão, uma anulação de incorporação, algum ato administrativo que expulsou, ou seja, afastou o militar das suas atribuições na repartição militar. Nesse caso, a gente também pode buscar a reintegração desse militar por meio de uma ação judicial. E um terceiro caso, que não é exatamente perseguição, mas a gente pode comentar em um outro vídeo, que também gera reintegração, são lesões. Lesões que aconteceram durante o serviço militar e que, em alguns casos, simplesmente as Forças Armadas afastam o militar das atribuições sem prestar assistência médica e sem amparar essa situação, esse dano que surgiu durante o serviço militar. Nesse caso, também podemos buscar a reintegração do agente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você busca mais conteúdo sobre direito militar, em especial direito administrativo militar, se você também tem um caso, busca uma opinião técnica, uma orientação técnica, recomendo que você acompanhe o canal do Escritório Jorge Fernandes. Nós somos uma banca especializada em direito público, visando atender justamente servidor público e militares, militares em especial no administrativo militar, mas eu te garanto que o administrativo militar é mais importante para o militar do que saber sobre crimes militares ou saber sobre penal militar, pois o administrativo militar é aquele que permeia o agente, é aquele que vive o dia a dia, é aquele direito que te acompanha enquanto você está prestando o seu serviço lá na repartição. Se você tiver interesse em acompanhar a figura do advogado Jorge Fernandes em outra rede social, vou deixar aqui o link do meu Instagram e também clica no botão de inscrever-se, comenta aqui no vídeo se você já passou por uma situação parecida, uma situação de perseguição militar e como que ela foi resolvida ou se foi resolvida. Qualquer coisa, me encontra à disposição. Um abraço.